O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus foi a Nazaré, sua terra, e seus discípulos o acompanharam. Quando chegou o sábado, começou a ensinar na sinagoga. Muitos que o escutavam ficavam admirados e diziam: de onde recebeu ele tudo isto? Como conseguiu tanta sabedoria? E esses grandes milagres que são realizados por suas mãos? Este homem não é o filho do carpinteiro, filho de Maria, e irmão de Tiago, de José, de Judas e de Simão? Suas irmãs não moram aqui conosco? E ficaram escandalizados por causa dele. Jesus lhes dizia: um profeta só não é estimado em sua pátria, entre seus parentes e familiares. E ali não pôde fazer milagre algum. Apenas curou alguns doentes, impondo-lhes as mãos. E admirou-se com a falta de fé deles. Jesus percorria os povoados das redondezas, ensinando. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora, Rainha dos Anjos, Rogai por nós. Prezados irmãos, celebramos o 14º domingo do tempo comum. E a liturgia deste domingo, nós estamos no capítulo 6º do Evangelho de Marcos, fazendo a leitura todos os domingos deste evangelista, que nos apresenta a face, o rosto, e procura responder uma pergunta: quem é Jesus? Nesse capítulo 6º, iniciamos e nos deparamos com uma situação um tanto difícil e delicada, porque os nazarenos, isto é, o povo da terra de Jesus, eles rejeitam Jesus. O Evangelho diz diz que eles se escandalizaram por causa de Jesus. Antes de entrar nessa dimensão do Evangelho, que é o tema, o centro do Evangelho desse domingo, o escândalo que Jesus de alguma forma provoca aos nazarenos por aquilo que ele faz, por aquilo que ele anuncia pela sua pregação, eu gostaria de fazer uma nota catequética antes de trilhar este caminho. A nota catequética de instrução para vocês é a respeito do versículo 3º. Por quê? Porque muitas vezes esse versículo aqui é, diríamos, o calcanhar de Aquiles dos protestantes para os católicos, para negar a virgindade de Nossa Senhora. Então, a nossa fé católica nos ensina que a Virgem Maria, ela foi virgem antes, durante e depois do parto, e que permaneceu virgem para sempre. Jamais a Virgem Maria perdeu aquela virgindade, aquela pureza, porque ela não teve pecado. Nós celebramos os dogmas da nossa fé, e aqui nós tratamos de 2 dogmas da fé católica. A Imaculada Conceição, que ela foi preservada de toda a mancha do pecado, e nós dizemos a respeito de um outro dogma, que é a virgindade de Maria. No entanto, nós nos deparamos com um versículo do texto sagrado que diz: este não é o carpinteiro, filho de Maria,
irmão de Tiago, de José, Judas e Simão. E aqui nós temos, parece que, um texto que afirma que Maria, e melhor dizendo, Jesus teve outros irmãos. É claro que um católico despreparado, encontrando-se com um protestante que aparentemente parece ser um conhecedor da Sagrada Escritura, você já vai ficar com a perna trêmula e vai começar a colocar em suspeita a sua fé. Mas um católico preparado e que conhece as Sagradas Escrituras saberá que esses que foram citados aqui não são irmãos de Jesus. Quando eu fiz uma catequese aqui no santuário, na introdução à Sagrada Escritura, foi mais ou menos em meados de março e abril, não me lembro agora, mas é a quarta, quinta catequese, eu tratei justamente desse texto, em que eu provei, biblicamente, que os 4 aqui citados não são irmãos de Jesus. Mas eu vou pegar o primeiro, só para resolver essa dúvida catequética. O irmão aqui, Tiago, que é colocado como irmão de Jesus, nós temos 2 Tiagos na Sagrada Escritura. Nós temos o Tiago maior, que é filho de Zebedeu, e nós temos, Tiago aqui, filho de Zebedeu, é irmão do apóstolo São João. São 2 discípulos que são muito próximos de Jesus, tanto que Jesus leva Tiago e João para o alto da montanha, para o momento da transfiguração. Eles também vão com Jesus para o Getsêmani. Então aqui nós temos o Tiago maior, filho de Zebedeu. E depois nós temos um segundo Tiago na Sagrada Escritura, que é o Tiago menor. Ambos estão na lista dos apóstolos. Encontram-se na lista dos apóstolos de Jesus. Só que o segundo Tiago, o menor, é filho de Alfeu. Portanto, também não é filho de José. E, portanto, não é filho da Virgem Maria. Mas você pode dizer, mas a Virgem Maria pode ter tido outros filhos com outras pessoas, de modo que, depois que José morrera, ela tivesse outros filhos. Mas o fato é que não tem como, porque Tiago, os 2 Tiagos, eram da mesma idade de Jesus, próximos da idade de Nosso Senhor. Então, esse fato está solucionado. Então, nós católicos cremos que a Virgem Maria é sempre virgem, antes, durante e depois, porque é isso que está manifestado em toda a tradição da Igreja. Resolvida essa questão catequética, para que não fique nenhuma sombra de dúvidas e que não paire em nosso coração a dúvida a respeito desta verdade da fé, vamos tratar da centralidade do Evangelho, que não é este o tema, né? Mas eu quis esclarecer para que não fique nenhuma dúvida na cabeça de ninguém. O Evangelho de hoje, então, começa dizendo que Jesus foi a Nazaré, sua terra. Vamos fazer somente uma recapitulação rápida. Vamos lembrar, em que cidade Jesus nasceu? Onde? Jesus nasceu em Belém, na Judéia, para se cumprir a profecia de Miqueias, lembra? E tu, Belém, terra de Judá, és a maior entre todas as cidades, de ti nascerá um Salvador. Jesus nasce em Belém. Depois do seu nascimento, Nossa Senhora e São José não retornam direto para casa. Eles vão antes, conforme o Evangelho de Lucas, Evangelho de Mateus, para o Egito, fugindo de Herodes, que estava mandando matar todas as crianças que tinham 2 anos abaixo, porque ele queria matar Jesus. Então Nossa Senhora e São José fogem para o Egito com a criança. Terminado todo o processo de matança, Herodes morre e Nossa Senhora e São José voltam para a sua terra e voltam para Nazaré. Lá Jesus cresceu, amamentou-se, cresceu, teve a sua vida, viveu a sua adolescência, o início da sua fase adulta, até que aos 30 anos de idade, ele inicia o seu ministério público, aos 30 anos. E ao iniciar o seu ministério público, então Jesus começa a fazer o quê? Ele não começa em Nazaré o ministério público.
Ele cresceu em Nazaré, mas o seu ministério público ele começa em Cafarnaum, numa outra cidade. Lá ele começa a anunciar o reino de Deus, começa a encontrar-se com os apóstolos, chama os apóstolos, vai convidando pessoas e as pessoas vão começando a agregar com o nosso Senhor. Então Jesus volta para Nazaré, e é o que o evangelho de hoje está dizendo. Jesus retorna para a sua terra. Quando ele chega em Nazaré, ele vai à sinagoga. Então, na tradição judaica, o judeu vai todos os sábados à sinagoga. E o que o judeu vai fazer na sinagoga? Ele vai para ouvir a Torá, isto é, a lei, e também ouvir os profetas. E tanto a Torá como os profetas, eles eram comentados. É como hoje nós temos, basicamente a estrutura da liturgia que nós temos é de herança judaica. A primeira leitura e a segunda leitura o evangelho. A Torá se ouvia os 5 livros primeiros da Sagrada Escritura, que é chamado de Pentateuco. Depois se ouviam aquilo que os profetas ensinavam. Então Jesus está na sinagoga, como diz o evangelho no versículo 2, e ele começou a ensinar, porque era previsível que alguém, depois do comentário de um texto dos profetas, subisse para fazer o comentário do texto. E Jesus faz isso. Nós vamos atestar isso, por exemplo, no evangelho de Lucas, capítulo 4, quando Jesus vai à sinagoga e ele comenta aquele texto do profeta Isaías, no capítulo 61. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me enviou para anunciar a boa nova, evangelizar os pobres. E Jesus fecha o livro e diz: hoje se cumpriu esta passagem da Escritura que acabastes de ouvir. Então Jesus está lá comentando o texto. Quando Jesus começa a comentar o texto na sinagoga, todos aqueles que escutavam Jesus ficavam admirados. E olha o que eles diziam: de onde ele recebeu tudo isso? Como conseguiu tanta sabedoria? E os milagres que são realizados por suas mãos? Então eles comentam: mas olha, não é ele o filho lá de Maria, que mora ali? Não é ele o filho de José? Não é ele o carpinteiro que nós vimos lá na carpintaria, modelando os móveis? E ficaram escandalizados por causa dele. Então imagine, gente, é compreensível que o povo de Nazaré tenha esta impressão, este escândalo de Jesus. Por quê? Imagine, o evangelho de Lucas atesta que Jesus, durante a sua infância, e como ele ia crescendo, depois dos 12 aos 30 anos, nós não temos nada a respeito de Jesus na Sagrada Escritura. O último evento que nós temos até os 12 anos é a perda e o reencontro no templo. Depois, o evangelho dá um salto e vai para os 30 anos. O evangelho apenas de Lucas diz que Jesus ele era submisso e obediente aos seus pais. Então Jesus permanecia escondido. As pessoas viam Jesus, não que ele estivesse escondido porque as pessoas não o vissem. As pessoas o viam, mas Jesus não se manifestava. Ele só manifestou sua vida pública, só manifestou a partir da sua vida pública. Então as pessoas viam lá um rapaz trabalhando na carpintaria, fazendo móveis. Aquele rapaz ia à sinagoga aos sábados, mas não tomava a palavra, não comentava nada. De repente esse rapaz desaparece uns dias, provavelmente mais ou menos em torno de 1 ano. Ele regressa para Nazaré. Quando ele regressa, ele já sobe no púlpito e começa a falar com sabedoria. As pessoas ficavam admiradas com Jesus, ficavam encantadas. Mas aí as pessoas diziam: mas, nós não víamos ele ali algum tempo atrás, ali, mexendo com móveis. Agora ele está ocupando o lugar que é dos escribas, dos letrados, dos mestres da lei, que são conhecedores, e ele está comentando os textos melhor do que eles. Então isso causa o quê? Escândalo para o povo da sinagoga. De onde vem tudo isto? Como que de uma hora para outra ele, vamos dizer, de um analfabeto, agora ele se tornou pós-doctor em escritura. Ele transmite e encanta aquilo que ensina.
Então isso provoca aos judeus, àqueles que estão na sinagoga, um escândalo. O escândalo, ele na Sagrada Escritura, ele pode ser visto sobre duas perspectivas. No capítulo 18 do Evangelho de Mateus, Jesus diz assim: ai daqueles que provocarem escândalos. Melhor seria amarrar uma pedra ao pescoço e se atirar no mar do que provocar um escândalo. Foi isso que Jesus disse no capítulo 18, logo que ele inicia o sermão eclesiológico, o sermão da igreja. Só que aqui, Jesus está escandalizando. E ficaram escandalizados por causa dele. Então existem duas espécies de escândalo: o escândalo bom e o escândalo ruim. O escândalo ruim é evidentemente o contra-testemunho, a falta de compromisso com a vida em Cristo e tudo mais. O escândalo bom é aqueles que aderem à vida cristã, abraçam com fidelidade e pagam o preço caro pelo Evangelho e assim escandalizam as pessoas. Nossa, essa pessoa mudou de vida. Essa pessoa agora se uniu a Cristo de verdade, ela está pagando o preço caro do Evangelho. Como você vê, por exemplo, na vida dos santos. A vida dos santos é, de alguma forma, um escândalo para nós. A gente olha para a nossa vida, vai ler a vida dos santos, você fala assim: isso daqui é um escândalo para mim. Porque a gente não dá conta. Isso parece que é somente para um grupo seleto que vai viver isso daqui, um grupo especial. Então isso provoca escândalo. O escândalo que Jesus está provocando aqui é o escândalo bom. Ele está começando a revelar a quem ele é. Só que o povo de Nazaré não consegue dar conta disso. Porque, gente, vamos ser sinceros. Se chegasse alguma pessoa que você conhece aqui e dissesse: eu sou o criador do universo, eu criei um mundo, o que você diria para essa pessoa? Está surtado, gente. Coitado, está louco. Ele precisa procurar um psiquiatra ou internar. Então imagine, é isso que Jesus está fazendo. Aquele rapaz que a gente vê no colo de Nossa Senhora, se amamentando. Aquele menininho que Nossa Senhora vai instruindo e vai lenta e gradualmente levando a sinagoga para crescer na lei. Aquele menininho que está lá com São José, mexendo com o martelo na carpintaria. De repente aquele menininho vai crescendo, se torna um homem silencioso. De repente ele sai, ele volta e começa a pregar, e ele é Deus. Cara, o que acontece? Tem uma coisa que não dá certo. A cabeça começa a bugar. Então o povo de Nazaré fica justamente perplexo por isso, porque aquela criança que nós vimos ser carregada no colo de Nossa Senhora é o Criador do mundo. Aquele que sustenta o universo é sustentado pelos braços de uma criatura, uma mulher. Então, de fato, isso causa para os nazarenos um choque na cabeça. Mas então, o que é interessante nós percebermos? É que a fé, e Jesus conclui, Marcos conclui dizendo: e Jesus se admirou com a falta de fé deles. O grande problema de Nazaré foi a falta de fé. Foi o fato de compreender que aquele que estava entre eles era Deus. E para isso a gente precisa do quê? Da fé. A grande dificuldade do povo de Nazaré é um problema de fé, em que eles não criam que aquele que estava diante deles era Deus. Por quê? Porque a maioria das pessoas, e não é só um problema de Nazaré, pode ser um problema nosso também. Nós temos dificuldades de crer se nós não tivermos uma experiência sensível, uma experiência, como se diz na filosofia, empírica. Ou seja, eu levo para o laboratório e ali eu provo cientificamente uma coisa.
Então, você coleta, por exemplo, um nódulo, leva ao laboratório e confirma. É câncer. Isso é uma experiência científica. Está constatado que aquilo é um câncer. Você vai ter que tratar. A experiência sobrenatural não é uma experiência científica, em que você leva para o laboratório e diz, olha, aqui de fato Jesus é Deus. A experiência de crer que Jesus é Deus é uma experiência de fé. Precisa crer nesse negócio. Você precisa aderir à fé. E você faz isso por quê? Porque aquele Jesus que se revelou em Nazaré e que foi gradualmente se revelando publicamente, ele dá sinais em que fazem olhar para dentro do seu coração e dizer, este é Deus. É isso que é a fé. A fé é crer mesmo sem compreender. A fé é dar este passo de crer que Ele é Deus. Por quê? Porque aquilo que Ele faz, os sinais que Ele realiza são sinais sobrenaturais, que ultrapassam o plano natural. É isso que nesse domingo nós somos convidados a olhar para Jesus e a robustecer a nossa fé, a aumentar a nossa fé crendo que Ele é Deus e que Ele é o tudo da nossa vida. A fé, ela precisa ser exercida para que ela cresça em nós. Vocês estão aqui justamente o quê? Para fazer com que a fé cresça. Vocês estão aqui para pedir a Deus o aumento da fé. E nós precisamos constantemente pedir o aumento da fé. Porque quanto mais a gente pede fé, quanto mais você vai pedindo a fé, esta fé vai se desenvolvendo interiormente dentro de você, de tal modo que você vai crescendo na vida com Deus. É isso que nós precisamos pedir. Que o Senhor aumente a nossa fé, para que a gente cresça e creia. Sem fé, nós vamos desfalecendo, nós vamos perecendo. Olha o que São Paulo diz na segunda leitura. Para que a revelação extraordinária da grandeza de Deus não me ensoberbecesse, foi espetado na minha carne um espinho, que é como um anjo de Satanás para me esbofetear-me. São Paulo olha, e esse é um grande drama de São Paulo, o espinho na carne, que não se sabe até hoje que referência Paulo quis fazer desse espinho na carne. Muitos exegetas já tentaram comentar muitas coisas, entre elas teria sido um drama que São Paulo vivia dentro de si, mas não sabemos. Mas o drama que São Paulo vive dentro de si é uma oportunidade para que São Paulo se humilhe. A humilhação é um caminho de fé. Se nós queremos crescer na fé, nós precisamos passar pela humildade. Não tem como solidificar a fé sem a virtude da humildade. A vida cristã é um constante crescimento nessas duas virtudes, fé e humildade. Essas duas virtudes precisam ir se fazendo dentro de nós com a graça de Deus que vai nos transformando para que elas cresçam. Sem um verdadeiro espírito de humildade, ou seja, de uma renúncia de si mesmo, a gente não cresce na fé. Porque o crescimento da fé se faz através da oração, de uma oração constante e perseverante. Só que se nos faltar verdadeira vida de oração, através da virtude da humildade, que é a pequenez, o reconhecimento da nossa miséria, da nossa fragilidade, juntamente com a virtude da fé, a gente não progride, a gente não cresce. Então, meus caríssimos, peçamos a Deus que aumente em nós a fé e nos dê uma virtude, e nos dê a virtude da humildade para que a gente cresça. É interessante que a virtude da humildade é crescer para baixo. Humildade é só para o chão, não é para cima, viu? Quanto mais pequeno, maior a gente se torna diante de Deus. Quem se humilhar, será exaltado. Quem se exaltar, será humilhado. Então, o caminho para ser elevado é o caminho para baixo. Ou seja, é o caminho da humilhação, é o caminho do esvaziamento, é o caminho do despojamento, é o caminho de retirar de si
aquelas pedras, aqueles obstáculos que estão diante de si que te impedem de dar o passo da fé. Nesse domingo, então, somos convidados a pedir ao Senhor que aumente a nossa fé no Cristo. Domingo passado, o Evangelho justamente nos recordava isso. Jesus dirigia aos seus discípulos uma pergunta: quem eu sou para os homens? Os discípulos respondem e depois ele pergunta novamente: e quem eu sou para vocês? Pedro acertadamente responde: tu és o Cristo, o Filho de Deus. E Jesus diz o que para Pedro? Bem-aventurado, feliz és tu, Pedro. E aqui vem o ponto mais interessante do Evangelho. Porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está nos céus. Então, não foi um homem, não foi uma experiência científica que te revelou isso, Pedro. Você não chegou à conclusão que eu sou Deus, isto é, Jesus, através de uma experiência racional, através de uma experiência onde você constatou: é Jesus. Não pode ser Jesus, é Jesus. Não. Essa experiência foi uma intervenção divina. Não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está nos céus. Fé é isso, gente. É a gente pedir que Deus intervenha através de graças atuais e nos faça crer mais. Você nunca vai aumentar a fé buscando: agora eu vou entender Jesus. Não tente isto. A fé, ela se aumenta quando você pede na oração e diz: eu quero compreender a fé para crer melhor. E não compreender para crer. Tem gente que diz: eu tenho que compreender para crer. Não. Isso daí foi a experiência de Tomé que nós celebramos na última quarta-feira. Lembra de São Tomé? No episódio da ressurreição, quando ele chega, está lá no dia de Páscoa, Jesus entra, cumprimenta os discípulos, sai. Ele não estava com os discípulos, não viu Jesus, e aí ele diz: olha, se eu não colocar os dedos no lado, nas marcas dos pregos, eu não vou acreditar. Aí Jesus, uma semana depois, aparece aos discípulos, entra, põe-se no meio deles, diz: a paz esteja convosco. Olha para Tomé e diz: estende a tua mão, Tomé, e coloca aqui no lado. E não sejas incrédulo, mas fiel. Aí Tomé se prostra diante de Jesus e diz: meu Senhor e meu Deus. E aí Jesus proclama uma bem-aventurança: bem-aventurados aqueles que creram sem ter visto. Esses somos nós. Somos felizes porque não vimos. Alguém já tocou aqui no lado de Jesus? Alguém tocou nas marcas dos pregos? Pôs a mão no lado? Não. Jesus proclamou uma bem-aventurança para nós: felizes aqueles que creram sem ter visto. Mas às vezes nós somos tentados a querer uma experiência de Tomé, né? Eu quero tocar, eu quero ver para crer. Deus precisa me honrar, Deus precisa fazer o que eu quero. Não, meus irmãos, isso não é fé. Isso se chama incredulidade. Pensamos ao Senhor então que nos dê a graça da fé. E como que a gente pede a fé? A gente pede a fé na oração. Jesus, aumenta a minha fé. Esse é um pedido, segundo Santo Tomás de Aquino, que a gente deve fazer até o fim da vida. Por mais que você ache muito bom da fé, você não é bom da fé coisa nenhuma. Nós somos pequenos na fé. Então, pensamos ao Senhor que aumente a nossa fé. Nos dê uma fé robusta. Isso nós precisamos pedir e não se cansar de pedir. Vai rezar o terço, pede a fé. Vai comungar, pede a fé. Vai para a missa, pede a fé. Vai rezar uma novena, pede a fé. Não se canse de pedir a fé. Senhor, dá-me uma fé viva, que mova a minha vida, que transforme a minha história. Porque Jesus disse que quem tiver fé do tamanho de um grãozinho de mostarda é capaz de dizer a uma árvore: saia daqui e vá para o mar, e ela te obedece. Você é capaz de fazer isso? Alguém move, não estou nem dizendo de uma árvore, tente mover a cadeira que está aqui no presbitério. Vamos ver se vocês são bons na fé.
Não move. E por que a gente não move? Porque a nossa fé é pequena. Um grão de mostarda é insignificante. Tamanhozinho de uma pimentinha. Mas quem tiver fé desse tamanho, já consegue fazer um movimento grande. Como a nossa fé ainda é quase microscópica, né? Você não tem que precisar de um microscópio para ver. E ainda não vê nada, né? Nossa, mas cadê ela? Nem com um microscópio consegue ver. A gente não move nada. Às vezes a gente não consegue nem se mover. Às vezes quantas coisas você quer tirar da tua vida, você não consegue arrancar, não é? Ah, eu queria deixar aquele pecado, eu queria deixar esse hábito, eu queria fazer isso. Você não consegue mover nem isso. Nem isso. Então deu para notar que nós temos pouca fé? Que a nossa fé é insignificante, a nossa fé é pequena. Que nós não temos nada de fé. E que nós precisamos crescer na fé. Quanto mais fé, mais amor a Cristo, mais experiência com Ele, mais intimidade com Ele, e isso vai se robustecendo. É claro que isso vai demorar para ficar grande, para ser uma sementezinha de mostarda. Ou, quem dera, né? Se fosse uma semente de abacate, grande, né? Aí, se uma fé do tamanho de um grão de mostarda é capaz de mover uma árvore, a gente moveria o universo. Então, nosso trabalho é o pedido da fé. Que o Senhor aumente a nossa fé, dê-nos a graça de crescer de fé em fé, para que cada vez mais creiamos que Jesus é o Filho bendito e amado de Deus Pai. Amém.